Bem-vindos a mais um episódio da série Moda Sustentável do Change for Good Talks. Para quem não me conhece ainda, eu sou Renata Brunetti, mãe, avó, doutora em Psicologia Social pela PUC de São Paulo e uma das idealizadoras do Change for Good e desse Talk. Nesse episódio, nós vamos conversar com duas das 5 autoras do livro infantil sobre economia circular, Manu e a Ciranda de Tudo. Vamos conversar com Ana Lúcia Borba, que já esteve aqui conosco para falar sobre a Lichique, e com Gabriela Batista, diretora jurídica e coordenadora de sustentabilidade de uma indústria têxtil e mãe de 2 filhos. Que bom que vocês vieram, muito obrigada por ter aceitado. Ana, bem-vinda outra vez. Vamos aqui aproveitar e conversar agora sobre esse projeto novo. Gabi, já estou adorando saber assim, né, das conexões passadas, né, que a Gabi estudou com o filho, com meus sobrinhos. Então, assim, mais gostoso ainda fica da gente ver esse assunto, né, sendo tratado hoje por vocês, né, o assunto aqui da Manu, que depois vou deixar para vocês contarem direitinho sobre esse projeto que vocês fizeram juntas, mas super obrigado por ter aceitado o convite, é um prazer ter vocês aqui. Obrigada, gente que agradece, né? Total, Renata, adorei ter vindo, já estive aqui antes, né, conversando com você sobre a Lichique, que é a empresa que eu empreendo, e, nossa, mais um prazer de estar aqui falando de Manu, que é um projeto que está vivendo no meu coração, assim, é um ano muito importante, assim, para a gente, de ter lançado esse livro, e é isso, estamos aqui para contar essa história para você. Quando começou, enfim, é muito gratificante pra gente esse ano do lançamento do livro. Quantas coautoras são? Somos em 5, né? Uhum. Então, eu, a Ana Borba, a Marina, a Ana Cristina e a Áurea, né? É que a gente está espalhadas. Estamos espalhadas pelo Brasil, então a Marina mora em Belo Horizonte, a Ana Cristina e a Áurea no Rio de Janeiro, e eu e a Ana aqui, apesar da Ana Você ter sido importada do Nordeste. exatamente, mas está aqui em São Paulo com a gente, mas um prazer estar aqui contando sobre a Manu, e esse tema tão relevante agora no Brasil, enfim, sobre economia circular, então acho que trazer isso para a criança é muito importante, é muito gratificante. Então conta pra gente assim, como é que surgiu a ideia de fazer esse livro juntas? Aonde que vocês se conectaram antes? Então, Ou foi pelo livro? é muito importante dizer que a gente está vivendo um ano importante para a economia circular, mas esse projeto começou há alguns anos atrás e Gabi foi a catalisadora dessa iniciativa, então eu queria que você contasse um pouquinho, Gabi. Tudo foi um convite. Foi um convite, mas assim, a história se mistura um pouco como surgiu a ideia do livro com a minha própria história com a economia circular, né? Então, eu já trabalhava numa indústria têxtil, que eu trabalho ainda, tocava a área de sustentabilidade e o jurídico, porque eu sou advogada de formação, e aí estava a pandemia, foi em 2022, 2021, né, que começou a pandemia, e eu comecei a fazer cursos, e aí descobri um curso do Senai, gratuito, de economia circular. E, assim, não sabia o que era o conceito de economia circular, falei, não, vou fazer. Aí, quando eu fiz, aquilo, bom, eu falei, nossa, como todo mundo sabe, isso não aplica sobre os materiais, o ciclo de vida, eu falei, nossa, tem que estudar mais sobre isso. E aí fiz o curso do Ideia Circular, que todas as autoras fizeram, que é sobre economia circular mais na prática, e fiz uma especialização também em UC Berkeley online, porque era pandemia, então eu estava assim imersa no tema de economia circular. E aí, quando acabou o curso do Ideia Circular, a gente montou bem esse time que fez esse curso, né, essa turma, montou a Rede Nós, que é uma rede para discutir sobre economia circular, porque todo mundo queria falar mais sobre o assunto depois que acabasse o curso. E aí, eu tinha 2 crianças, já tinha 2 filhos, eu falei assim, gente, o adulto ter contato com esses conceitos é mágico, mas a gente já está cheio de vícios, de outros, enfim, é diferente. E para criança é uma descoberta linda e ele já crescer com esse conceito. Então eu falei, tem que ter um livro sobre economia. Pesquisei, não existia, eu falei, tem que ter um livro para criança de economia circular, né? Mas eu, com a minha criatividade, falei, não, eu advogada, eu falei, preciso
num grupo para compor isso. E aí, na Rede Nós, a Ana fazia parte, aí eu fiz o convite para a Ana Borba, fiz o convite para a Áurea, e a Ana Borba chamou a Ana Cristina e a Nina, e a gente compôs o nosso grupo de 5, e fomos seguir essa jornada de escrever um livro infantil sobre economia circular. E quando que ele ficou pronto? Em 2024, né? A gente terminou em 2024 e aí começou o processo do lançamento, né? De escolher a editora, de ver como seria a ilustração também, que a gente não tinha avançado na etapa da ilustração. Quando vocês estão falando. E a gente teve aí mais uma mulher Artista, Larissa, integrando aí o nosso coletivo de mulheres. E ela foi super feliz, assim, nas ilustrações no nosso... E para escrever o livro também, 5 mulheres, foi desafiador, né? Porque foi uma criação muito colaborativa, de escuta, né, Ana? É desafiador porque é uma nova economia, né? A gente está falando de uma nova economia, de uma coisa que vem para desconstruir, né? Para ser disruptiva até na medida que a gente vem construindo o mundo coletivamente, né? E parece que a gente está coletivamente construindo um futuro que ninguém quer viver, né? Que é esse que o planeta está ficando doente, as pessoas estão ficando doentes, a gente só tem bagunça para resolver e muita faxina para fazer, e aí essa economia ela nasce com essa, acho que com esse chamado, assim, tipo, que é possível que a gente consiga fazer a produção de forma diferente, a produção de consumo de forma diferente, né? E eu acho que tem uma reflexão muito forte também sobre as nossas necessidades. Então, quando a gente entra em contato com a economia circular, é também uma oportunidade da gente entender quais são as nossas necessidades, porque a gente está buscando a sustentabilidade como sendo uma coisa que a gente vai que não faz parte da gente, né? A gente vai atender as nossas necessidades do presente sem impedir que as pessoas do futuro atendam as suas, mas o que de fato são as necessidades, né? Então, a economia circular, ela tem toda essa forma iniciática de você trazer para os bens de consumo essa prática. E a gente tem muita literatura estrangeira, né? À toa que Gabi fez aí também uma formação internacional, é uma coisa que vem do norte europeu ali. Então, tem algumas coisas desenvolvidas. E o curso da Ideia Circular, ele é um convite a co-criar, a trazer essa economia circular para a prática e a brasileirar ela também, né? Então, tipo assim, como nós aqui no nosso lugar, a partir da nossa realidade, assim, do nosso contexto, a gente consegue praticar isso. E esse livro demorou tanto para ser escrito porque foi um mergulho nosso. Era uma coisa assim que a gente estava aprendendo na prática, porque na hora que você vai passar uma mensagem para uma outra pessoa, como é aquela informação que passa através de você, né? E nós sendo muitas pessoas, foi assim, foi perfeito, foi desafiador, claro, a gente teve, e toda hora que a gente discutia, que a gente dedicou muitas horas a aprofundamento, a dinâmicas, a gente criou dinâmicas para poder pensar sobre os assuntos do livro. Olha, eu fico assim emocionada de ver um material para criança pronto, falando disso, com toda essa leveza, essa graça que vocês fizeram, porque assim, a hora que você entra em contato, e vocês passaram por isso, eu também passei, a Ju também passou, a hora que a gente olha para esse termo economia circular, ele faz tanto sentido que muda a sua maneira de olhar para o mundo mesmo, né? Gabi, você que estudou com o meu filho, né? Só para você ter uma ideia, em 2013, eu acho, que nós fomos juntos, eu e o Ti, para a Suíça, fazer um curso dentro de uma universidade lá, que era uma escola de gestão com a WWF. E ali apresentaram para a gente esse conceito, o Cradle to Cradle, que era uma das linhas meio novas ali, que enfim, que estavam fazendo. Foi tão transformador. Para mim, assim, mudou minha cabeça. Eu tenho certeza que a cabeça do Ti também. Porque foi isso, quer dizer, de repente, ele ainda, sei lá, isso estou falando de 12 anos atrás, né, que esse assunto aqui não existia, não se falava disso. Mas ela faz tanto sentido, e como o europeu, de um modo geral, ele tem ainda, vamos dizer, ele leva a vida um pouco mais natural, né? Assim, alguns europeus, ali na Suíça especialmente,
parte do nosso curso era um passeio pela floresta. Aí ainda brinquei assim com o tio, falei, será que nós vamos sair lá abraçando a árvore, né? O que vai ser? Mas era um pouco isso, um na resgate. verdade, né? Mostrando que a economia da natureza, vamos dizer, o sistema da natureza, o funcionamento da natureza, ele é circular, né? E que é isso, é que então assim, a gente passeando por ali, então eles mostravam que uma determinada árvore que nasce num lugar é porque algum animal faz suas necessidades por ali, o outro come uma frutinha ali perto, e tudo aquilo é que faz o sistema fazer sentido. Exato. Hoje você já ouve isso com muito mais frequência, mas para a gente foi uma surpresa, a gente não imaginava que num programa como aquele a gente ia fazer esse tipo de passeio de ficar observando ali, né? Tipo, a frutinha que nasce com as fezes do outro animalzinho, com o outro que, sei lá, a ave que vem ali e que poliniza de outro jeito, e aquilo fazia maior sentido. E esse programa, justo a ideia, foi colocar. Então, eu não sei nem como é que eu fui parar lá, para falar bem a verdade, o Tiki achou, porque era assim, era para realmente eram para empresários mesmo, né, industriais e empresários, levarem seus cases para serem analisados ali na perspectiva de um modo de operar aquilo de forma diferente. E eu, nossa, eu falo, meus filhos inventam as coisas, eu falo, vou atrás. Pode falar que eu vou, porque sempre eu acho que saem coisas muito interessantes. Então, assim, vejo, né? Vocês que estudaram no Santa Cruz, vocês já levaram esse livro para lá, né? Já. Não, é obrigatório, né? Porque é o que você estava falando. É. Imagina se eles já saem da escola Com esse com conceito. esse conceito e levam isso para todas as escolhas que eles fizerem na vida deles desde pequenininhos, né? Assim, tipo, que é um pouco o trabalho que a gente faz aqui, eu, a Rê, a Ju, né, no Change. O nosso trabalho no Change é justamente mostrar o quanto as nossas escolhas, elas constroem o mundo que a gente vive, né? E quanto isso pode ser fácil e lúdico e, enfim, a Ana sempre fala, né? Às vezes a gente complica, fala, não, é uma coisa super complexa, mas tá aí, tá na natureza, né? Exato. Então não é uma coisa super complexa, a gente que complica às vezes, então pode ser muito mais simples. A gente quis trazer isso no livro, de uma forma lúdica, leve, fácil, e ver que no dia a dia tá ali, que às vezes você já pode até estar aplicando e não saber que você está Exato, fazendo coisas que têm a ver com a circularidade, né? Com a ciranda que a gente trouxe no livro para trazer essa circularidade da Num termo mão. mais infantil e Isso. tudo, é bem legal. E Tu podia contar um pouco, Gabi, da nossa intenção de que escolas assim adotem o Isso. livro? Porque você já disse que levou para Santa Cruz. levei para o Santa Cruz, a gente, assim, isso que você falou, como a escola, ela dissemina muitos conceitos, enfim, e é muito interessante estar dentro das escolas. Então, um dos públicos-alvo do livro é esse trabalho das escolas, dos professores, dos educadores. Então, para ele ser trabalhado na escola e dentro do livro, ele tem vários elementos que pode trazer para a circularidade. Então, a ciranda que a gente traz em formato simbólico para a circularidade, para coisa que vai e vem da natureza. Um pouco do ciclo técnico a gente trouxe, a gente demorou muito para chegar enfim, dessa forma fácil que é o plastiquinho, o ciclo biológico, que é as sementes que ela planta, essa coisa que não existe o lixo, que para as crianças eles super questionam, então na escola poder trabalhar isso com oficinas, com trabalhos, porque o que vem da criança desse conceito é muito legal. E é isso que a gente trouxe muito mais aqui uma forma sutil para a criança aflorar com isso, né? Então acho que nas escolas, pelos educadores, você consegue ter isso de uma forma mais fácil. A gente já apresentou o livro para várias escolas e continua apresentando, né? E a gente também tem agora uma oficina, que a gente trabalha o livro, que a oficina já aconteceu em 2 momentos, né? Então, num evento na COP, uma das autoras levou o livro e teve a oficina, e aqui em São Paulo, no Submit Mais Verde, que foi um evento pré-COP, também aconteceu a oficina, onde a gente mostra os materiais, e ela pode acontecer em escolas também. Então, a gente mostra materiais,
depois para gerar um despertar ali, ciclo técnico, biológico, mas a gente não fala nada, né? Aí depois que tem essa distribuição de materiais, como as pessoas entendem que eles poderiam ser divididos, a gente fala um pouco sobre o conceito de economia circular, de uma forma bem fácil. Depois tem uma leitura do livro, normalmente a gente usa a voz de uma das autoras, que é linda, que é a Áurea. E depois tem uma dinâmica em grupo para eles gerarem questões sobre o livro, porque o livro termina numa pergunta, né? Onde a Manu chama a mãe para cirandar com ela, né? Para circular com ela. Então, acho que é um pouco isso, assim. E essa oficina ela pode acontecer em empresas, em escolas, em diversos lugares, então acho que ela traz assim como que uma das formas que ele pode ser trabalhado. Infantis deve ser legal. Também. Exato. Não é? Assim, Não, porque tem... a criança, gente, o que você der para uma criança fazer com criatividade é impressionante, né? E o que volta deles, Nossa. né? E eles transformam, porque a gente aprende, né? Todos aqui temos nossos filhos, né? Aprendemos muito com eles. Exato. Então, assim, eu acho que eles, levando isso para casa, o poder de modificação, é de incrível. transformação é gigantesco. Eu acho maravilhoso. E o trabalho com os professores. Essa oficina a gente pode fazer com adulto. Então, por exemplo, é uma formação de professores. Acho que talvez agora no começo do ano a gente faça uma formação de professores, que é para instruir eles, porque então no livro a gente tem também depois da história um pouco o que é a economia circular. Então, para aquela pessoa que está lendo, que não teve contato com o conceito, saber de uma forma fácil o que é a economia circular e como circular o próprio livro, né? A gente também faz isso no final do como ele pode cirandar também, né? Porque a história, ela é uma história, ela não é uma aula de economia circular. E aí essa foi a grande sacada, assim, a gente conseguir inserir os conceitos de forma sutil e sim, a gente nesse livro tem a base da nossa aprendizagem também com a economia circular é o Cradle to Cradle, então a gente trabalha com esse olhar do ciclo técnico e do ciclo biológico e isso aparece no livro, mas de uma forma, né, assim, lúdica também, né, e também a gente não quer dar nenhuma resposta, então essa própria oficina que a gente criou, ela tem o objetivo de sustentar perguntas. A gente entende que as perguntas, elas promovem futuro. Lógico. E aí, quando você consegue reunir pessoas para elaborarem perguntas juntas, coletivamente, isso começa a ser um grande desafio, assim, um conforto também, que a gente não precisa ter todas as respostas. Mas se a gente fizer boas perguntas, elas vão conseguir nos guiar na construção desse futuro. Então, essa é a narrativa, né? E mais ainda, né? Deixar que as novas gerações que tragam essas respostas, né? Porque certamente eles, influenciados desde cedo, eles vão achar caminhos que a gente jamais imagina, né? Esse programa que eu estava falando, que eu fiz com meu filho lá na Suíça, então, assim, eles traziam cases de empresas mesmo. Primeiro porque, assim, para quem não está familiarizado, vamos dizer, com o conceito de economia circular, é entender que o sistema econômico que a gente vive, o tradicional, é um sistema linear, que parte de um pressuposto que hoje a gente sabe que não é mais, vamos dizer, sustentável e verdadeiro, que os recursos naturais eram infinitos. Então, basicamente é isso. Quer dizer, então o circular faz tanto sentido porque ele funciona contemplando essa verdade de que os recursos naturais são finitos. Portanto, eles também têm que estar sendo cuidados nesse processo para que eles, né, possam permitir que a gente faça tudo isso de forma a fazer para sempre. Então, eu não sei se vocês ouviram, mas um caso que eles contaram para a gente lá atrás, que assim marcou minha vida, e eu acho que é uma fonte de inspiração para qualquer negócio, era a questão era um fabricante de carpetes. Não sei se vocês conhecem esse case. Era muito interessante. Falar, bom, acho que no próprio metodologia lá eles usam. Mas que eu acho que é um caso muito, muito simpático. Porque, então, era aquela empresa de carpetes que ela, para produzir o carpete, ela tinha que mandar fazer todos os fios e tudo aquilo para produzir o carpete novo. E o modelo de negócio deles era
produzir, vender. Depois que ficava velho, descarta, joga fora. O fora que a gente já sabe que não tem. Então virava um lixo gigantesco. E de repente eles entendem que aquele lixo podia virar matéria-prima para o novo carpete, porque era a mesma fibra. Bastava ela ser reprocessada e tudo isso. Então houve, sim, um investimento altíssimo em trocar todos os maquinários para que eles pudessem dar conta de reprocessar o velho e transformar aquilo num material novo. Claro, então financeiramente era muito impactante a mudança? Era, mas eles também corrigiram o modelo deles de venda. Em vez deles venderem carpete, eles faziam leasing de carpete. Então o carpete passou a ser muito mais barato para quem estava comprando, né? E você fica lá com o seu carpete por 2 anos e 3, se ele já está com muitos ácaros ou não, você devolve, aquilo volta. Então, assim, na matemática financeira lucrativa, a conta fechou também. Faz muito mais sentido. Não é? Então, assim, a provocação, por isso que eles chamavam empresários, né, e industriais, porque você vinha com a sua história, ouvia aquilo, e eles promoviam oportunidades de você, a partir desses exemplos que eles traziam, que eram vários, esse para mim foi o que mais me marcou, você pensava no seu próprio business, né, o que você poderia fazer para tentar colocar ele nesse formato. E com a prudência de que seu negócio não morra, né? Que você realmente vá devagarinho transformando ele e ajustando, tanto nas questões financeiras, quanto nas questões sustentáveis e tudo. E assim, era muito transformador, né? Então eu fico pensando, eu falo, nossa, quanta coisa que se isso é levado para mais gente, que a gente não pode inspirar, e essas respostas a gente não tem mesmo. Exato. Até porque quanto mais o nosso modelo mental ainda é linear, mais difícil você fica imaginando essa mudança. E os jovens, as crianças, então imagina, se eles já nascem aceitando, né, a circularidade da vida, não é? E convivendo com ela também nos seus negócios, acho que um dia a gente pode não precisar mais, podemos nos aposentar, né? Isso mesmo. aí A gente está flui. plantando a sementinha, que a gente fala que a Manu é uma plantando a sementinha da preciosa circularidade. e poderosa. Não, perfeito. E assim, essa questão da semente, ela tem muito a ver com o solo, né? Então, assim, só uma coisa que a cada dia eu aprendo com esse livro, assim, a gente tá sempre, ele é vivo para mim. Então, por exemplo, tem um personagem nesse livro que é o chão. Então, Manu é uma criança que conversa com o chão. E isso foi um insight de uma amiga minha educadora, que ela virou para mim e disse, Ana, adulto não olha mais para o chão. E aí o chão começou a fazer parte da nossa dinâmica interna de escrever o livro. A gente fez observações sobre o chão de onde a gente estava pisando, e olha, a gente estava em cidades diferentes, né? E essa observação sobre o chão é como se fosse a nossa primeira conversa com o chão, né? Ele acabou virando um personagem no livro. E o chão é de onde tudo vem, é o solo de onde tudo vem, a roupa que a gente veste, a comida que a gente come, tudo vem desse solo, né? E o que está acontecendo também, na minha percepção, assim, como observadora dessa economia, é que a gente está tendo cada vez mais a possibilidade de ter esse solo como um aliado no tratamento dos nossos materiais. Então, você conseguir manter, a exemplo do tapete, ele fechado num ciclo técnico ali dentro de uma fabricação, dentro de uma fábrica, é possível, né? E aí você cria modelos de negócios para que isso aconteça. Mas se a gente consegue fazer produtos onde o solo seja o nosso aliado nesse tratamento, a gente vai conseguir ter muito mais assertividade, assim, e ter também, eu diria assim, uma continuidade da diversidade. Porque a gente não fica só no ciclo técnico fechado, a gente consegue também fazer produtos de bens duráveis do ciclo biológico. Isso está sendo uma tendência, né? Sim, claro. Então, isso é um para você ver, assim, eu sinto que a gente é esse ser tecnológico, que a gente consegue fazer coisas dessa ordem, né? Eu posso ter um saquinho que não vai ser mais um plástico, que vai ser
um saquinho orgânico que eu vou poder colocar na minha composteira, por exemplo. Aí eu estou tendo esse solo como aliado nesse tratamento desse material que veio para atender uma necessidade. Com certeza. Então, Não, muda muito, né? Eu acho que abre a cabeça da gente para a gente pensar diferente em tantos sentidos, que é um pouco isso que vocês estão trazendo, que eu estou achando muito divertido, não vejo a hora de ler o livro, porque vocês estão contando do impacto do livro que vocês escreveram sobre vocês mesmos. Mas Ele isso continua é real. vivo e provocando vocês de novo. Quer dizer, isso é muito legal, né? Renata, quando a gente foi criar a oficina, a gente falou, não, vamos fazer uma oficina de ciclo técnico e ciclo biológico. Então, estávamos eu e Nina na minha casa, a gente saiu catando tudo que era coisas, assim, aí foi colocando, a gente descobriu que a gente não sabia um monte de coisa. Tipo assim, pegar uma borracha, por exemplo, e falar, nossa, essa borracha é do ciclo técnico ou do ciclo biológico? Aí a gente teve a chance de ter uma aula com Jane, que é uma outra amiga da rede. Ela falou, não, Ana, infelizmente a borracha hoje em dia ela é feita com Ela é do látex ciclo orgânico técnico. e com o Originalmente látex. até sim, né? Mas hoje Aí, não mais. nossa, então fica presa no ciclo técnico. Então, assim, a gente vai descobrindo coisas, muito legal, assim. né? E essa descoberta é coletiva mesmo, de você botar a mão nessa massa, de você propor uma conversa, de chamar para interação, assim. Então, é uma delícia. Quando a gente pensa que já aprendeu muito, aí sempre vem uma novidade, né, Gabi? Não, sempre. A gente está redescobrindo, eu acho que isso da oficina, na própria escrita do livro, interessante que cada uma das autoras trouxe um elemento também para o livro que chamava da infância. Então, Ana Cristina com o Redemoinho, que chamava para circularidade, sabe? O que lembrava. Então, o chão, a Ana, a Áurea, outro elemento, a Nina também, eu. Então, acho que ele é composto por várias ideias e quando a gente relê o livro, a gente tem insights que a gente não tinha tido antes. E então acho que isso é muito legal. E como a gente pensou também da pitanga, então antes a gente falou, não, vamos fazer que fruta que tem no Brasil. E a gente pesquisou uma fruta que tenha na cidade, a pitangueira que você vê muito, pelo menos aqui em São Paulo. Então, mais próxima da criança, né? Isso do ponto de ônibus, da Manu também, a gente trouxe bastante o negócio do feminino também, né? Que tem ela, tem a mãe, tem a avó que fez a bolsinha. Então, são vários elementos que podem ser trabalhados. Ela é uma criança também presente, que está observando ao redor, que isso é importante hoje. As crianças estão cada vez mais, né? Então, acho que a circularidade a gente quis trazer também nesses outros elementos que a gente compôs o livro. É mágico, viu? A gente conseguiu, não, já assim, foram alguns anos, mas eles foram, os elementos foram chegando, assim, até que a gente ficasse super confortável. A gente não mexeu pouco nessa história. Nossa, a gente Só fez... na Biblioteca Nacional a gente fez umas 2 revisões, assim, para dar ele como concluído. E... Precisa ter continuação, hein? Então, vamos ver. A gente tá. Acho que isso da oficina foi um super passo nosso. E para ele ser trabalhado tanto com criança quanto com adulto, tanto o adulto para trabalhar com a criança, né? Para a gente falar os elementos literários do livro. Então, acho que foi um super passo nosso. E a gente pensa, enfim, né? A gente conversa bastante. A gente, no final, é muito engraçado, criou uma amizade muito feliz, assim, com as autoras, né? Porque a gente fez remoto, né? Como estava na pandemia, a gente produziu ele remoto. A gente se encontrou pela primeira vez todas juntas, ao vivo, em agosto desse ano. Olha só. A gente se conhecia, assim, duas, vamos para o Rio de Janeiro, aí conhecia duas, não sei o que, fazer encontros assim, mas nunca todas juntas. Então foi uma emoção, assim, quando todas se encontraram com o livro. Foi. É porque o laço que une vocês, né? Vamos dizer, o propósito que une vocês é incrível. Então, realmente, deve ter um nível de, vamos dizer, a amizade, ela fica, né, amarrada por uma coisa bastante diferenciada, né? Assim, acho que isso que ajuda muito. Já fico morrendo de vontade, já fico imaginando assim, que eu adoro brincar com criança, sempre gostei muito de criança, e com os netos hoje eu me divirto. E eu falo assim, nossa, eu fico sempre buscando coisas que eu pudesse ficar. Quando você falou da oficina, eu já estou louca para vocês terem um kit oficininha, sabe, assim, para a gente levar para brincar com os netos no. Porque é isso, isso é transformador. Né? Porque você pode fazer ali uma tarde de uma brincadeira com técnica nenhuma e aquilo realmente faz, né? Muda a cabecinha, muda a forma de olhar a vida.
eu já tô louca. Ó, quando vocês Olha começarem a lá. inventar mais coisa, E eles transformam a gente. Então, por é, exemplo, a gente usava muito. Então, quando a gente estava escrevendo ou quando o livro estava pronto, a gente lia para as crianças e o retorno que eles davam para a gente também ia guiando um pouco. E a gente às vezes nem tinha pensado naquilo. Então, por exemplo, quando você fala que o lixo não existe, né, que a Manu é transportada para esse lugar onde o lixo não existe, as crianças, como assim o lixo não existe? Não, mas o lixo está ali. Aí você fala, bom, não, mas não tá, não é um lixo, aquilo é um material que vai ser reaproveitado. Então aquilo pode ser trabalhado de tantas formas e questionados por eles de tantas formas que é muito bonito, assim, de se ver e de aprender com eles, né? Então, os meus são bem questionadores. não, é muito legal. Olha, vou dizer que eu já estou assim muito provocada aqui, estou adorando sentir. Bom, a própria fala de vocês, ela é muito vibrante, né? Então, assim, com certeza esse livro vai gerar muito fruto aí, né? Muita continuidade, se Deus quiser, porque eu acho que é o que a gente precisa. E fazer com que essas mudanças elas sejam leves, né? Porque elas não precisam, não é uma coisa de estraga tudo que está aqui, vamos fazer tudo de novo. Não é isso. Vamos devagarinho tomando consciência e transformando o nosso modelo de pensamento, o nosso modelo de produzir, o nosso modelo de consumir. Vamos transformando isso devagarinho para uma coisa que a gente perceba que não vai causar os danos que tudo isso causou. Que eu acho que é um outro olhar que eu gosto de ter também, que, vamos dizer, a economia linear, ela não é, ela não foi, vamos dizer, ela não é propositadamente ruim. Foi só um equívoco no entendimento de como funcionava, né, o sistema, e ele pode ser corrigido. E o que a gente hoje, vamos dizer, assiste que não é legal, eu chamo dos efeitos colaterais desse sistema não perfeito. Então a gente pode corrigir, né? E também não precisa sair batendo em tudo que não foi bom, porque tudo bem, realmente com um custo social e ambiental muito alto, mas muita conquista a gente teve, né? Assim, então ela teve lá seu valor porque era o que se entendia na época, né? O olhar que se tinha na época era realmente que aquilo fazia sentido. Só que é isso, que bom, hoje não, a gente está enxergando que não faz, então vamos achar formas Como de fazer, né? refazer isso, Acho que né? por isso que a gente também colocou como Cirandar o próprio livro, né? Que é para você achar soluções. Você pode emprestar, você pode fazer, você pode doar, você pode vender, enfim. Então, para ter umas soluções para o próprio material. Exato. A gente já encontrou para vender usado, né? Já. Tem uma que pessoa legal. que comprou, leu e vendeu. Já A gente tava adorou, foi vendendo. uma emoção. Todo mundo. Mas não é o máximo. Ó, deixa eu contar uma coisa para vocês que aconteceu hoje e que eu estou muito feliz com isso. Tem uma coisa também, sabe, Renata, que a gente sente que é muito viva em nós, é uma alegria de fazer esse livro juntas, né? E eu acho que essa nossa conexão com, por exemplo, eu sou uma pessoa que dedico muitas horas da minha vida a estudar sobre ecologia, a estar em grupos, né? Assim, eu sou uma catalisadora da Rede Nós, que é isso, de juntar uma comunidade, de promover conversas. Então, assim, eu sou uma pessoa disponível, assim, e disposta, sabe, para isso, assim. E isso me traz muitos frutos. E tem uma pessoa que eu admiro muito, que mora no meu coração e que me ensina muito, que é um professor de ecologia da Schumacher College, que é o Satish Kumar. Não sei se você conhece, ele fundou essa escola no Reino Unido. Eu conheço a escola, nunca fui, mas Eu também nunca conheço tive na escola do Reino Unido, mas existe uma escola Schumacher no Brasil, que eu já levei dinâmicas da escola também para a Rede Nós. A gente já fala de ecologia profunda também nesse lugar, e eu pretendo até que a gente fale mais, assim, acho que 2026 aí vem um ano bom para a gente tecer mais sobre ecologia por lá.
E na Escola do Brasil, eles promovem muitos encontros. Então, ano passado foi lançado o livro e o filme Amor Radical, de Satish aqui. Eu tive a oportunidade de estar com ele, assistir o filme na mesma fila do cinema que ele, sabe? Assim, tipo, emoções que eu guardo, vou guardar para a vida. E quando a gente encontra ele numa sala e muitas pessoas estão ali, fazem muitas perguntas para eles. Como é que nós vamos levar esses seus ensinamentos para as grandes empresas? Como a gente vai conseguir atingir a sociedade? Né? E ele é assoberbado de perguntas. E hoje eu tive um encontro com ele dentro desse ciclo que a gente está fechando o ano com a regeneração. E eu, em vez de fazer uma pergunta para o Satish, eu contei para ele que tinha escrito esse livro. Que tinha escrito em comunidade, que era isso, ele sempre prega isso, né? Tipo, façam juntos, cozinhem juntos, a gente escreve junto. Então, assim, que a gente fez em comunidade, que é um livro para falar de circularidade, que ele trouxe para mim também um grande presente quando ele fala que a ecologia, ela não cresce infinitamente, que é essa coisa que a economia linear fica nos provocando, né? Esse crescimento sem fim. Exato. E ele conta, quando uma árvore cresce até a altura que ela para, uma árvore do lado nasce. Então, assim, você pode ter um limite para um crescimento e você ter uma expansão, né? Então, é como se houvesse um crescimento horizontal. Então, eu sinto muito forte isso nesse livro. E aí, hoje, eu, em vez de fazer uma pergunta para ele, eu contei que tinha escrito o livro, que era um livro sobre economia circular, agradeci sobre a fala dele da circularidade que ele fez ontem. E assim, de verdade, assim, eu tenho uma gratidão profunda, porque eu entro em contato com esses conceitos e eles, é isso, como você diz, assim, faz muito sentido para mim. E conseguir ter, assim, essa coragem, né, Gabi, que eu acho, de colocar uma coisa com tamanho, assim, ela é muito simples o que está aqui na nossa mão, assim. É de uma simplicidade muito profunda e como é árduo, né, conseguir escrever e fazer e transformar esse livro num movimento que ele está se transformando na nossa vida, assim. E colocar no mundo, E né? colocar no Porque mundo. foi desafiador. E é o grande ensinamento do Satish também. Faça e comunique, faça e comunique. Estamos aqui comunicando. Mas você sabe que, assim, eu também acho, assim, que você falou uma coisa que eu acho que é tão importante, é a simplicidade. Simplicidade não significa que não é importante. É justamente ao contrário. Eu acho que as coisas mais simples e mais fáceis da gente fazer são aquelas que mais fazem sentido a gente fazer, porque ela só é simples e fácil porque elas fazem sentido. Exato. Então, assim, às vezes a gente fica se arrastando numa coisa que está difícil, tentando abrir uma porta que não vai. Eu falo, desconfia. Se a porta não abrir fácil, provavelmente ela não é para você. Não vai por aí. Só que o mundo, como está posto, faz a gente achar o contrário. Faz a gente achar que não tem valor porque foi fácil. Né? Se foi fácil, simples e gostoso, alguma coisa está errada. Não, está tudo muito certo. Exatamente porque é isso. A vida não precisa ser complicada. É que a gente tem um modelo mental aí que rege o nosso pensamento, que o valor está mesmo naquilo inacessível, complicadíssimo, né? Assim, dificílimo e que poucos entendem. Não é por aí. Então, assim, sei lá, às vezes eu falo isso para os meus filhos, assim, não sei o quanto eles olham, assim, tipo, acho que a mamãe está meio doida, mas eu falo, se você achou fácil, fica aí, porque é aí que é teu lugar. Porque assim, eu acho que vocês estão sentindo isso, que é o que eu sinto. O que eu faço do meu trabalho não é difícil para mim. É extremamente revigorante, é prazeroso. Lógico, você precisa estudar, você precisa, lógico, entendeu? Mas a fluência, se ela vai tranquila, eu acho que a gente está no lugar que tinha que estar. Né? Não sei se é isso que você está... que a facilidade vire rotina, né? Exato, Exatamente. exato. A gente, né? Eu acho que é isso. E fluido, e natureza, enfim. Eu acho que é isso. E a árvore que você falou, que você deu um exemplo no começo da árvore, né? No curso do Ideia Circular, ela começa com isso da árvore também. Falando da árvore do frutos, ela falou assim, ela não gera menos frutos,
ela gera os frutos que tem que gerir, e tem a compostagem ali, tem aquele ciclo, e tem uma figura, quando a gente fala da ciranda de tudo, da ciranda da natureza, quando a Manu pensa, que a gente quis transportar um pouco isso, essa fluidez, essa conexão que consegue ter entre a natureza e a gente e a natureza, enfim. Então, acho que traz um pouco essa lógica que você falou da árvore, a gente quis trazer aqui também. Que é isso, essa simplicidade, essa natureza, esse resgate, um pouco olhar para o chão, enfim, acho que é uma composição. Que legal. Olha, parabéns. Super obrigada por vocês terem vindo. Olha, sucesso total. Quero só saber o que vem depois. Muito obrigada. Que vem muita coisa boa. Foi um prazer ter vocês aqui, viu? Muito obrigada mesmo. E vamos torcer aí para que isso cresça. Só quero te pedir uma coisa para vocês duas, assim. Assim, tem alguma coisa que vocês gostariam de falar para quem estivesse nos ouvindo e que pudesse, de alguma forma, facilitar aí a realização da continuação desse sonho aí que vocês começaram? Bom, eu acho que assim, comprem um livro. Boa. Comprar o livro é uma excelente ajuda para o projeto. E também a gente deseja que ele seja adotado por empresas, por escolas, e que a gente consiga levar também essas oficinas. Gostei muito da ideia que você deu de fazer um kit, mas assim, que a gente consiga também levar essas dinâmicas de aprendizagem mesmo, que é com alegria, com ludicidade. Que a gente tem o site, né, que a gente tem, que é www.manu e a cirendadetudo.com.br, e lá a gente tem um espaço educador, a gente tem as notícias, tem o Instagram, que a gente fala de novidades, das oficinas, onde a gente vai fazer as oficinas, onde a Manu tá, né? Então lá a gente pode informar, e também, se quiserem conectar com a gente, também é por lá. É, por lá. E a gente tem o livro, tem um formato de venda online. Então a gente também tem esse cubo que vive passeando em alguns eventos já. A gente fez esse cubo para isso, para divulgar o projeto do livro. No site tem várias plataformas, então você pode escolher a sua plataforma preferida para comprar. E se as escolas ou empresas quiserem comprar lotes maiores, também tem o contato da editora, que é a editora Azinha. A gente tem o selo da Azinha. Olha, sucesso total para vocês. Precisa levar esse livro para o resto do mundo também. Vocês já viram o que existe lá fora? Existe? Então, a gente pesquisou, e um dos motivos que a gente fechou com essa editora, né? A editora, ela tem um viés mais sustentável, né? Então, ela imprime por tiragem. Então, foi uma das escolhas. Então, ela não tem ali lotes. E ela é uma editora internacional. Ela é de Portugal. Olha, estou falando que já te vi aí. Independente do número de vendas, a gente vai atingir, a gente pode atingir Europa, América, enfim, e aí vai. Então, ela tem essa proposta internacional. Então, que essas asinhas, levem vocês muito longe, viu? Parabéns, viu? Muito obrigada. Foi ótimo.